Olá, estudantes, espero que estejam todos maravilhosamente bem. Nessa aula a gente vai ver potenciação de números racionais, que se assemelha bastante com a potenciação de números inteiros, que vocês já estudaram, ou seja, vocês vão ter uma certa facilidade para compreender o conteúdo e responder a atividade. Vão perceber que essa aula é apenas uma revisão do que vocês já estudaram, certo? Então vai ser molezinha, vocês vão conseguir se sair bem. Então é isso e vamos começar a aula. Antes de mais nada, eu quero destacar que as propriedades da potência que a gente estudou quando estava vendo os números inteiros, elas também são válidas aqui para os números racionais. A única diferença é o seguinte, que agora a gente vai ver os números na forma decimais e os números na forma de fração, certo? Então essa é a única diferença e a gente vai só relembrar alguns conceitos básicos. Primeiro, vamos relembrar o que é base e o que é expoente. A base é o número grande que vai ser multiplicado por ele mesmo. O expoente é o número pequeno, que indica quantas vezes essa base aqui vai ser multiplicada. Ok? Então, a base aqui eu tenho que é 1,45 e o expoente é o 8. Muito fácil, muito simples. Agora a gente vai resolver essa potência aqui. 0,2 elevado ao quadrado. Então, eu tenho a base, que é o número que vai ser multiplicado por ele mesmo, 0,2. E o expoente indica quantas vezes esse número vai ser multiplicado. Como aqui é o 2, então ele vai ser multiplicado por ele mesmo duas vezes. 1, 2. Ok? O 2 aqui no expoente, o 0,2 duas vezes. Muito simples. E aí a gente vai multiplicar esses números utilizando a multiplicação de números decimais que a gente já estudou também. Então, eu vou colocar o 0,2 aqui, 0,2 embaixo dele e multiplicar. Primeiro, 2 vezes 2 é igual a 4. 2 vezes 0 é 0. 0 vezes 2 é 0. 0 vezes 0 é 0. Esses dois resultados aqui eu somo. 4 mais nada é 4. 0 mais 0, 0. 0 mais nada, 0. Pronto, agora eu tenho que colocar a vírgula. A vírgula vai ser de acordo com as casas decimais. No primeiro número aqui, eu tenho uma casa decimal. No segundo número, eu também tenho uma casa decimal. Uma casa decimal do número de cima mais uma casa decimal do número de baixo dá duas casas decimais ao todo. Ou seja, aqui eu vou ter que contar duas casas decimais e colocar a vírgula. Então, eu conto dois números e coloco a vírgula aqui. Ou seja, 0,2 elevado ao quadrado é a mesma coisa de 0,2 vezes 0,2, que é igual a 0,04. Agora, a gente tem uma potência com números na forma de fração. Resolve da mesma forma. Vou ver aqui a base, que é 1/2, 1 sobre 2. E vou multiplicar essa base por ela mesma 3 vezes. Por quê? Porque o expoente é 3. Ou seja, vai ser 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. A base multiplicada por ela mesma 3 vezes. 1, 2, 3. Uma multiplicação de frações a gente também sabe como resolver. Multiplicamos os numeradores e multiplicamos os denominadores. Então, vamos lá, que vai ficar, vou passar a barra, 1 vezes 1 vezes 1 e 2 vezes 2 vezes 2. 1 vezes 1 vezes 1 é simples, né? 1 vezes 1 é igual a 1. 2 vezes 2 é 4, vezes 2, 8. Ou seja, 1/2 elevado ao cubo é igual a 1 sobre 8. Vamos relembrar duas propriedades interessantes que diz o seguinte. A primeira, se o expoente for par, a potência será sempre um número positivo.
A segunda propriedade diz o seguinte: se o expoente for ímpar, a potência terá sempre o mesmo sinal da base. E aqui a gente tem alguns exemplos. Diga se o resultado das potências abaixo são positivos ou negativos. Então, a gente vai ver essas potências aqui, ó, e dizer que se o sinal do resultado ele vai ser mais ou vai ser menos. E a gente vai dizer isso de acordo com essas duas propriedades. Primeira propriedade diz que se o expoente for par, certo? Se o númerozinho pequeno for par, o resultado sempre vai ser positivo. Que a gente observa que o expoente é 4, e 4 é um número par. Se 4 é par, o resultado aqui vai ser mais. O outro a gente observa também que é par. Por quê? Porque é 2. Então, se é par, o resultado vai ser positivo. Nesse daqui a gente observa que o expoente é 5. 5 é um número ímpar. Na segunda propriedade está dizendo que se o expoente for ímpar, a potência terá o mesmo sinal da base. O sinal da base aqui é menos, então o resultado também vai ser menos. Essa outra potência aqui tem o expoente igual a 3. 3 é um número ímpar. Então, se é um número ímpar, vai ter o mesmo sinal da base. O sinal da base é mais, então o resultado também vai ser mais. Aqui a gente tem o expoente 2004. 2004 é um número par. Por que é par? Porque termina com 4 e 4 é par. Ok? Então, se é par, vai ser sempre positivo. Então, o resultado aqui vai ser positivo. Para finalizar, a gente tem a última aqui. A gente observa que o expoente é 1577. 1577 é ímpar. E como é ímpar, vai ter o mesmo sinal da base. O sinal da base aqui é menos, então o resultado também vai ser menos. Observem que eu não precisei calcular quanto é 6,05 elevado à quarta potência. Por quê? Porque aqui só pediu para eu falar se o resultado ele vai ser positivo ou negativo. Se pediu para falar se o resultado é positivo ou negativo, então não preciso calcular. Só vou dizer se vai ser, o sinal do resultado vai ser mais ou menos. Vamos relembrar mais três propriedades. A primeira, quando a gente tem uma potência elevada ao expoente zero. E já sabemos que uma potência elevada ao expoente zero, o resultado sempre vai ser 1. Ou seja, aqui a gente tem 0,5 elevado a zero. 0,5 elevado a zero é igual a 1. Por quê? Sempre que uma base for elevada ao expoente zero, o resultado é 1. Aqui do mesmo jeito. 19 sobre 5 elevado a zero. O resultado também é 1. Simplesmente pelo fato da potência estar sendo elevada ao expoente zero. Potência elevada ao expoente 1. Quando a gente tem uma potência elevada ao expoente 1, o resultado vai ser a própria base. Então, aqui a gente tem 0,5 elevado a 1, o resultado é 0,5. Aqui a gente tem 19 sobre 5 elevado a 1, o resultado é 19 sobre 5. Ou seja, se eu tenho um número elevado ao expoente 1, o resultado é o próprio número. 0,5 elevado a 1 é igual a 0,5. 19 sobre 5 elevado a 1 é igual a 19 sobre 5. Para finalizar, a gente tem a propriedade do produto de potências de mesma base, certo? Um produto de potências de mesma base, a gente vai fazer o quê? Vamos conservar a base e somar os expoentes. A base aqui eu posso observar que é 0,5, certo? Então, é 0,5 aqui, 0,5 aqui, 0,5 aqui. E a gente tem uma multiplicação. Esse pontinho significa que é uma multiplicação. Ou seja, é uma multiplicação de potências de bases iguais, certo? E a gente resolve conservando a base, que é 0,5, e somando os expoentes. Esse daqui não tem nada, é como se tivesse 1. Então, vai ficar 3
mais 4, mais 1. Vamos repetir a base novamente, 0,5. 3 mais 4 é 7, 7 mais 1, 8. Então, vai ficar 0,5 elevado à oitava potência. Aqui a gente resolve da mesma forma. Conserva a base, soma os expoentes. A base aqui é 19 sobre 5. Então, vou repetir a base. 19 sobre 5. Os expoentes eu vou somar. 5 mais 10. Novamente, vou repetir a base. 19 sobre 5. E 5 mais 10 é igual a 15. Por que eu somei? Porque é uma multiplicação, o pontinho está indicando a multiplicação, de potências com bases iguais. A base aqui é igual a 19 sobre 5, tanto nessa potência quanto nessa potência. A gente resolve repetindo a base e somando os expoentes, somando os númerozinhos pequenos de cima. Então, aqui vai ficar 5 mais 10. Vou repetir a base de novo, 19 sobre 5. 5 mais 10 é igual a 15.